Vamos começar hoje aqui com a XP Investimentos. Então, a XP Inc. é uma empresa mais ou menos aí de 20 anos de fundação. O IPO dela foi em 2019, lá na Nasdaq, né, nos Estados Unidos. Ela não fez IPO aqui no Brasil e emitiu ADRs lá fora. Ela fez IPO só lá fora, então ela não tem ADRs. Market cap aí na faixa dos 23 bilhões, lá em junho de 2020. Depois a gente vai conseguir atualizar esse dado aqui em tempo real no Fundamentei, né, diariamente. A sede dela é em São Paulo, mas no caso da XP Inc., a sede dela fica lá nas Ilhas Caimã. Então depois a gente vai dar uma olhadinha melhor nessa estrutura de capital dela. O foco dela é em capital market, no mercado de capitais, então trabalha com fundos, corretagem, escritórios afiliados, e depois a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Beleza? Ela se considera uma empresa de tecnologia, focada em tecnologia e tal. Realmente é, né? No Brasil tem as melhores corretoras de varejo aí, pelo menos na minha opinião. Com seus problemas aí, obviamente, nenhuma corretora é perfeita, mas elas têm aí um bom market share aqui no Brasil, é inegável. Só tem um ano de bolsa, então assim, tá a mesma cotação do IPO, não tem muito o que analisar aqui. Em termos de dados, a gente vê aí um crescimento da receita, né? Em 2020 não cresceu tanto, mas está aí se segurando. O EBITDA também aumentando, mesmo que a receita tenha caído um pouquinho. O lucro está aumentando, margem aumentando, então tá tudo de bom nesse ano. O dinheiro aí do IPO já entrou para o caixa. Ela não está gerando muito caixa nos últimos anos. Eu acredito que seja, que depois a gente pode dar uma olhadinha até lá no thank you dela, para a gente entender melhor esse fluxo de caixa dela, mas eu acredito que seja investimentos, né? Marcação no mercado dos investimentos. Dividendo, ela vem distribuindo mais ou menos aí uns 40 e poucos por cento, na faixa, às vezes 70% do payout, então tá gerando aí valor para os seus acionistas, e vamos entender um pouquinho melhor sobre esses números agora, já que demos uma olhada geral aqui no Fundamentei. Então, só para começar, ela tem dois tipos de ações, né? A XP tem classe A e classe B, sendo que a classe B ela tem 10 votos aí, ela tem um poder de votos 10 vezes, enquanto a classe A só tem de um voto. Está escrito aqui, ó, classe B tem 10 votos e a classe A 1 voto por ação. Então, ela emitiu lá nos Estados Unidos, quando ela fez o IPO, a maior parte foi de classe B, né, e o resto, um pequeno percentual de classe A, que realmente tinha um poder de voto mais relevante. Tá? Mas, aqui no caso da XP, olhando aqui na NIL, lembrando que eu falei que é a XP Inc., não é a XP Investimentos, que tem sede lá nas Ilhas Caimã, tá? Então, jurisdição dela nas Ilhas Caimã. Normalmente as empresas fazem esse rolo lá para poder emitir capital nos Estados Unidos, deve ter algum benefício fiscal para isso, né? Tanto que várias fazem. Mas a única ação que é negociada na bolsa é a classe A. Então a classe B não é negociada, normalmente fica na mão aí dos controladores, né, para que não percam o controle. Então na bolsa só tem a classe A, que não tem praticamente, só tem um direito a voto, mas o controle mesmo ainda está na mão lá dos fundadores. Né? Vamos entender um pouquinho melhor essa apresentação institucional da empresa. Nem toda empresa americana tem, mas a XP tem. Deixa eu colocar aqui. Vou dando uma passada assim no que eu acho mais importante. Então, só para a gente entender um pouquinho do modelo dela, mais de 2,3 milhões de clientes ativos, principalmente com a XP Rico e Clear, que fazem parte do grupo, né? Ela foi comprando aí ao longo dos últimos 5 anos. Mais 600 produtos de investimento, NPS muito bom. O que mais aqui? 436 bilhões, isso aí provavelmente é o valor que ela tem sob custódia. Tá? Receita aí, na casa de 7,2 bilhão e Adjusted Net Income 1,2 bilhão. Deixa eu ver aqui se está condizente. Não está a receita que está aqui, né? Mas fazer o quê? É a apresentação dela. Depois a gente confere lá no Thank You. Aqui é um pouquinho da história dela. Então ela começou lá na faixa de 2001. Eu lembro que eu já trabalhei, né, no escritório da XP, afiliado lá em 2013, 2014. Tirei meu título de agente autônomo e tal, mas como eu não acreditava muito nesse modelo de negócio no longo prazo, grande parte do salário vinha de giro de corretagem, né, de gerar corretagem através do giro dos clientes. Eu nunca fui adepto a esse modelo de negócio, então eu fui durante poucos meses só agente autônomo e logo depois não exerci mais a profissão. Não se encaixava muito com meus valores, com a minha filosofia de investimentos. Eu já era adepto do buy and hold na época.
apesar de fazer muita sardinhagem e cometer muitos erros, eu já entendi a filosofia buy hold, já não, essa filosofia de trade, de indicar investimentos já estava no meu sangue, então por isso que eu não consegui preferi sair na época, lá em 2014, e aí trilhar o meu próprio caminho depois, correndo atrás da minha empresa e tal, trabalhando por conta própria. Graças a Deus tive todo esse suporte por trás para poder fazer essa transição. E hoje, graças a Deus, aí tenho milhares de seguidores que eu consigo passar para frente essa filosofia que eu acredito, sem interesses de terceiros por trás. Então eu lembro que na época da corretora, quem ganhava mais, quem ganhava o maior salário, entre aspas, era quem girava mais cliente. Então se você tinha um cliente grande, não precisava nem ser grande, mas um cara que girasse aí, tivesse lá 100, 200, 500 mil ou até 1 milhão que ficasse girando todo mês, era quem ganhava o maior salário. Então você tinha uma parte de comissão também, de fundos, né, de produtos, COI da vida, operação com opções. Então, para gerar receita para o escritório tinha que ficar criando essas opções aí de operações para poder oferecer para os clientes e gerar receita. Porque a receita de fundos e afins era muito baixa, né? Então a galera focava mais em operações de bolsa mesmo. Então, assim, não era condizente com a minha filosofia, mas tem dado certo aí aparentemente. Então, fazer o quê, né? Às vezes eu tô errado. Fazer o quê? E aí eles focaram muito nesse pilar educacional também, lá na época da XP, ó, criaram XP Educação. Foi muito bem até mais ou menos 2010, 2011, antes de eu entrar na corretora um pouco ali, 2012. Tava bombando essa parte da XP Educação, mas depois foi perdendo força, perdendo força. O mercado foi entrando na crise, né? 2014, 2015 começou a crise, o pessoal perdendo interesse da bolsa, então não foi tão mais interessante. Eles começaram a focar em outras fontes de receita. E aí, né, fizeram a aquisição da Rico, 2016 em diante, depois a Clear. Também teve essa fusão com o Itaú lá em 2018. 2015 foi a Clear, se eu não me engano. E aí eles começaram a criar outras fontes de receita, com seguros também, previdência. E aí foram crescendo. Fizeram a IPO na Nasdaq em 2019. Aqui é um pouquinho da estrutura organizacional, né, lá da empresa, da composição acionária. Então tem a XP Inc., que tem a sede lá nas Ilhas Caimã. E aí o Itaú comprou 46%. Agora ele quer até se desfazer de uma parte das ações, né? A XP, o Itaú anunciou essa, essa diminuição do free float dele aqui, ó. Vai para 41%, ele vai vender mais ou menos aí uns 5% da participação nas common stocks. E da classe B ele tem praticamente aí 33% do poder de voto. Então quem manda mesmo ainda são os controladores da XP, né? Tem mais de 50% do poder de voto. O free float ainda está aí 5% só de poder de voto, mas não está negociável na bolsa, né? O que está negociável é só, no caso, né, a classe B não está negociada, mas a classe A, que tem poder de voto, só tem 5% sendo negociada. Então você vai comprar praticamente lá uma ação sem muito poder de voto, a XP, né? E o Itaú agora com 41, né, vai diminuir. Esse General Atlantic que já está há muito tempo na XP, então ele tem por volta de 8% de poder de voto e 11% aí do total de ações. O maior tá na XP Controle, que aí sim tem a sede no Brasil, né, e tal, onde estão os controladores. Tem 22% só das ações, mais 50% do poder de voto. Então, não necessariamente mais ações quer dizer mais controle nos Estados Unidos. Isso aí eu passei lá para os meus alunos do Investidor Stocks. Então, tem todos os detalhes lá. E também a questão aqui do free float, né? Então, o que está na bolsa é isso aqui, né? É o free float. O Guilherme Benchimol, que foi fundador, também continua lá como CEO e também faz parte do membro do conselho, né? É membro do conselho. Vamos descendo aqui um pouquinho. Aí os negócios, né? Conforme eu falei, a estrutura do Brasil. Então, está muito concentrado em bancos e a XP veio forte com essa ideia de tirar o dinheiro dos clientes dos bancos para poder focar em mais opções. Então, ser aí um shopping financeiro. Na época estava muito essa palavra em marca, lá naquela época que eu entrei na corretora. 2013, 2014. A XP quer virar um shopping, ou seja, quer pegar o produto de vários bancos e oferecer o melhor para o cliente. Entendeu? Essa era a ideia. E ainda é hoje, né? De ser aí uma vitrine aí de investimentos. Então aí aqui tem um pouquinho do mercado brasileiro, cartão de crédito. Então a XP também hoje em dia está correndo atrás de virar banco. A XP foi aprovada pelo Banco Central, então em breve ela deve ter aí cartão de crédito, conta corrente, mais acessível. Hoje em dia eu nem sei se ainda está disponível, na verdade, nem cheguei a procurar, mas tá nesse caminho aí também de virar banco.
tá? Desde 2014 ele vem falando isso lá na XP, e acho que agora 2019, 2020 começou a se concretizar mais, tá? É, E aí, né, tive o monopólio dos bancões e tal, e a XP veio atacando forte aí uma parte desse mercado. Então, lá os bancões têm lá aí, ó, 90% dos ativos de investimento, e a XP começou a bancanhar uma parte aí. Nanã. Olha lá, a evolução dos investimentos, né, que estavam muito concentrados nos bancos, e aí estão saindo fora dos bancos aí ao longo dos anos. Aí comparando com os Estados Unidos, que é 87% fora ali dos bancos, e aqui no Brasil ainda é muito concentrado, né? Aqui é o market share da XP, né? Ó, crescendo bastante. 2019, 10%. Aí tá falando que eles são disruptivos com esse modelo de negócio e tal, mas eles basicamente viram esse modelo de negócio funcionando muito nos Estados Unidos e quiseram aplicar no Brasil, né? Não teve nada de tão disruptivo assim, nossa, que diferente, não. Eles perceberam que lá nos Estados Unidos funcionava muito esse mercado aí de consultor de investimentos e eles quiseram trazer para o Brasil como agente autônomo. Mas, na verdade, o agente autônomo ele não pode atuar como consultor de investimentos. Eu tenho a certificação de consultor CVM e o único que pode indicar realmente investimentos, montar a carteira de acordo com o perfil do cliente é o consultor CVM. Tá? O analista de investimentos, que é o CNPI, ele só pode fazer relatórios, indicar a empresa, também tem essa certificação. Se eu quiser analisar a empresa aqui, eu posso. E também o CGA, normalmente é outra, CPA 20 normalmente são certificações da Ambima, não tem normalmente exigida para gestor de investimentos ou gerente de banco. Mas o agente autônomo ele só pode pegar o produto da corretora e vender para o cliente, mas ele não pode fazer uma consultoria financeira para o cliente, isso é proibido, na verdade. Eu não sei se essa regra mudou, mas na minha época era assim, tá? Eu acredito que até hoje não tenha mudado, porque a ideia do agente autônomo não é ser o consultor de investimento da pessoa. É basicamente pegar os produtos da corretora e vender para os clientes. Tá? Então, a corretora tem lá uma operação, um COI da vida. O que o agente autônomo pode fazer? Ele tem que pegar esse COI e vender para a carteira de clientes dele. É isso. Né? Nada mais. Eu estou passando aqui a minha experiência também, né, por ter trabalhado nessa área, assim, lembrando aqui algumas coisas que eu vou lembrando ao longo aqui da apresentação, mas o objetivo aqui é sempre agregar valor, tá? Assim, a XP vem queimando minha língua aí ao longo do tempo, mas faz parte, né? Eu sei lá. E aí, hoje em dia, ainda mais com essa questão da corretagem zero, tá cada vez mais difícil ficar gerando cliente, né? Não só XP que eu estou falando nessa questão do giro, né? Qualquer corretora, o grosso eles ganham com corretagem, tá? Então, outra grande fonte de receita também, principalmente dessas corretoras de taxa zero, é o chamado float, né? Que é o floating, que é o dinheiro que fica parado na conta corrente dos clientes. A corretora ela pode pegar esse dinheiro e investir no CDI lá, overnight da vida, tá? Então, ela consegue ganhar nesse dinheiro que fica parado. Então, quanto mais clientes ela tiver na corretora, mais ela tende a ter esse float maior, né? Esse dinheiro parado na conta corrente lá para ela poder ganhar na sua overnight. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam, como é que a Clear ganha dinheiro sendo corretagem zero? Então, uma parte, ela tem vários tipos de receita, mas com a corretagem zero, grande parte vem aí também desse float, tá? Então, desse giro aí, desse dinheiro que fica parado na conta corretora. XP ainda tem corretagem, ainda não zerou, mas a Rico acho que agora está zerando também. Isso aí muda toda hora, né? É uma tendência futura das corretoras começarem a se virar sem ser com corretagem. É mais ou menos o meu pensamento que eu tinha lá em 2013, 2014, de não ficar dependendo de giro de cliente para ganhar dinheiro, né? Pelo amor de Deus, isso não é sustentável no longo prazo. Então, a corretora, as corretoras no geral, né, esse modelo de negócio, na minha cabeça era insustentável, porque assim, fica dependendo sempre aí de um boom da bolsa. Então, quando eu entrei, já estava entrando na crise lá, 2013, 2014, a galera já estava perdendo interesse da bolsa, e aí o número de clientes o interesse estava cada vez menor, e aí ficava complicado de você conquistar novos clientes para poder jogar esse giro em cima aí de ganhar dinheiro, né? Porque não tem jeito, cara, não tem muito jeito. Você vender seguro, você vender outros produtos da corretora, você ganha um percentual muito pequeno. E muitas vezes você fica num trabalhão também de tirar os clientes dos bancos para levar para a corretora e também aí, né, eles acabarem colocando num produto conservador. Então você tira lá o 5 milhões de um cliente do Itaú Personalité e joga lá num CDB da vida lá na XP, de qualquer banco. O FII, né, a comissão em cima disso, acaba sendo muito pequeno e não compensa o trabalho de convencimento de você tirar um cliente bancão para trazer para lá. Mas eu estou aqui resumindo a minha opinião pessoal, eu tenho liberdade para falar isso, né? Eu acho que
Eu não concordava muito com esse modelo de negócio, mas muita gente acabava correndo atrás do rabo, né? Não, acabava não conseguindo se sustentar, mas se está aí funcionando até hoje, está queimando minha língua, né? Hoje em dia, obviamente, ela criou várias outras fontes de receita, fez parceria com outras empresas. Na minha época, eu estava começando a ficar mais forte essa questão de seguro e previdência, então estava crescendo muito. E mas é isso, né? Eu não sei como tá hoje, assim, na prática. E aí, ó, que eu tava falando, né? Ó, investimento de renda fixa, investimento em fundos. Então, essas aí são todas as fontes de receita que ela tem também lá. Ó. Previdência privada, produtos estruturados, que é o COI da vida, operações de opções e outros produtos de investimento. Então, essas são as fontes de receita dela que hoje são. O que eu tô falando aqui não tem nada de. Como é que é? De é, algo misterioso e tal. Isso tudo está divulgado aí, inclusive pela apresentação da empresa. Hoje em dia ela é obrigada a abrir esses números porque ela tem capital aberto. Aí, ó, mais ou menos 800 empregados, blá, 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 várias equipes, inovação, aí foca lá em app, né, de cotação, que eu já falei para vocês desinstalarem do celular. E aí, ó, alguns tipos dos negócios dela, os varejo, então 70% praticamente da receita vem dessas partes de comissão, foi o que eu falei, né? Comissão de corretagem, isso aí, ó. Eu não tô falando nada aqui que eu não possa falar, ó, tá tudo aberto aqui em números para você analisar. Olha lá, comissão aqui, ó, de corretagem, rebates, spreads, que você ganha em operações de COI, por exemplo. Management fees no caso, os fundos da XP, né? Que ela tem lá, por exemplo, ela gera alguns fundos imobiliários também, então isso entra aí nessas taxas e alguns outros tipos de receita. Institucional, então algumas comissões também, essa parte aí de CDB de banco e afins, né? Issue services, então underwrite fees, então por exemplo, vai fazer um IPO, alguma coisa do tipo, as comissões também dos agentes autônomos lá da vida. E o parte digital, então o curso ela ainda ganha uma parte da receita aí com educação, anúncio, eventos. Tipo, hoje em dia ela faz o maior evento de economia do Brasil, né? Que é o Expert lá da vida. Então ela ganha aí também uma parte com isso. Aí, ó, como é que ela atua quais são as marcas que ela tem na parte de varejo? Então, XP, Rio e Clear, todo mundo já conhece aqui no Brasil. O, o público-alvo dele, né? São os clientes com renda média e alta, né? Renda no patrimônio médio para alto. Power Trades, então clientes focados no giro. E a parte aí da galera nova, então, com esse banco digital e tal, tentando pegar aí essa galera mais nova. Alguns canais, né? Direto pela XP e tal, blá blá. Canais de vendas, né? Aqui, ó, o mais foco no digital, são o atendimento digital, no caso, né? São as clientes com menos de 50 mil reais de investimentos, ou dólares, se eu não me engano, acredito que seja reais isso aqui, né? Dólares não, está muito, né? Deixa eu ver se é reais aqui, não tá falando, né? Ah, reais, tá vendo aqui? Reais, tá certinho. Eu lembro que tinha isso porque, assim, normalmente clientes com menos de 50 mil reais acabavam sendo atendidos por determinadas pessoas que estavam começando, clientes com carteiras maiores eram atendidos por agentes autônomos um pouco mais experientes, até por questões de atendimento, experiência, de problemas. Então faz parte, né? Tá certo. É igual você tem lá nos bancões, tem aqueles segmentos, né? Personalité, varejo, o basicão lá da vida, tem o private, que é para clientes multimilionários, então também é criado essa segmentação na corretora. Aí ela também tem a private acima de 10 milhões e multifamily office acima de 300 milhões, que é aquele atendimento personalizadíssimo. Né? Vamos lá, aqui, ó, estimula a certificação da Ancor, que é de agente autônomo. Alguns tipos de produtos, né? Faz CRA também, estruturação de CRA, estruturação de REITs. Trabalha com essa parte de fusão e aquisição, produtos estruturados. Olha, ela é dona da Infomoney, para quem não sabia, né? De outras research da vida aí, ó. Expert, que foi aquele evento que eu falei, que é o maior evento, né? Não é nem do Brasil, né? Da América Latina. O maior evento de investimentos, com mais de 5 milhões de pessoas atingidas em 2020. Tem parceria com alguns digital influencers, então o Primo Rico aí da vida é da XP. Tem parceria, né, com a XP, entre outros. Aí alguns indicadores financeiros, então a gente não tem muito histórico aqui no Fundamentei, porque ela fez a IPO em 2019, então só divulgou desde 2016 os dados.
mas faz parte, né? Os clientes aí ativos cada vez maiores, né? Ativos sob custódia, então foram aqueles 436 bilhões que eu falei. Então quanto mais ativos em custódia, mais ela tende a ganhar também com aquele float que eu falei. Financial performance, então receita bruta, né, 5,5 bilhões e cadê aqui? A líquida não tem, né? Ah, aqui tá em reais no caso, né? Então por isso que deu diferente aqui. Aqui no Fundamentei tá em dólares, né? Então a gente coloca aqui em padrão, na moeda padrão aqui do Fundamentei lá. Mas aqui tá em dólares, por isso deu 5 bilhões. Então tá isso aí mesmo, né? 800, por volta de 800 milhões de dólares, 900 milhões de dólares. E aqui um lucro, né? Ó, na casa de 1 bilhão, 2019. NPS também é importante, né? O atendimento deles para poder manter os clientes ativos e captar cada vez mais. É isso. Olha lá, ó, ela já emitiu aí o XP Vins Infinity, que começa aí em julho, começou em julho. Ó. Então ela está começando a focar nessa questão de ser banco, né? Conforme eu falei. Expert 2020, lá o evento também, ó. Isso aqui não. E é uma apresentação bem legal, né? Bem completa, deu para ter uma ideia melhor da empresa. Ela fez também mais uma proposta aí uma nova proposta de ações. Então, ó, 27 milhões aí de common shares, né, classe A. E uma parte está sendo distribuída aí pelo Itaú, né? E outra parte aí pela companhia mesmo, em si. Vem falando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no release dela, terceiro trimestre de 2020, foi o último. Então aí a receita dela é em bilhões de reais. Aqui, ó. Bilhões não, desculpa. Milhões de reais. Ah não, aqui tá diferente, né? Aqui é os ativos sob custódia, 563 bilhões, lá no terceiro trimestre de 2020, né, que é o que interessa pra gente, dá um zoom aqui, conforme eu falei, né? Aí varejo, aí clientes ativos 2,6 milhões, receita em reais, em milhões aí 1,6 bilhão só nesse trimestre. E aí discriminada a receita aqui por tipo de cada um dos modelos de negócio, né? Então varejo, institucional, então a gente vê aqui do total de receita, né, dos 2,2, praticamente 1,7 vem do varejão, né? Então é onde realmente ela ganha dinheiro, com XP, Rico e Clear, não tem jeito. Vamos ver se ela dá lucro. Cadê aqui? O Thank you. Podia ter pego o Thank you lá, né? Mas eu acho que tem aqui, ó. Eu queria dar uma olhada no fluxo de caixa dela, né? Pra entender. Ela bota lá a variação dos ativos e passivos, por isso que ela acaba negativando o fluxo de caixa, né? Era o que eu queria confirmar. Ó, tem explicação aqui, né? Dela falando essa variação dos ativos, derivativos, blá blá blá. Aí, ó. Balanço patrimonial. Deixa eu ver se tem aqui o net income. Até a margem bruta muito alta, né, cara? Pô, bizarro. Então a receita líquida de 2,1 bilhão de reais, bilhões de reais, e um lucro bruto de 1,3, né? Muito boa, né? É a corretagem, né? Assim, acaba pagando basicamente imposto, né? Bizarro. É uma apresentação meio confusinha, né? Vamos tentar dar uma olhadinha aqui no thank you dela. Deixa eu ver se ela... Ah, tá, entendi porque ela não tem. Porque ela é estrangeira, né? Aí eu acabei pegando o relatório. Mas é isso, né? Vamos dar uma olhadinha pelo Fundamentei. Ela continua aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no... Ih, não tem cotação, né? Porque acho que tem menos de um ano. Aí fica distorcido. Mas, cara, olhando aqui os balanços atualmente, a gente vê que apesar da receita ter caído um pouquinho, conforme eu falei, o EBITDA aumentou, então ela tá ganhando margem aí. Tá com bastante dinheiro em caixa,
praticamente sem dívida e esse fluxo de caixa é basicamente variação dos ativos e passivos, mas que não é algo legal, né? De qualquer forma, empresa de baixíssimo capex, distribui dividendo, então gera valor aí, ó, o earnings per share. Apesar de estar fazendo uma nova emissão de ações, continua gerando valor. Então, assim, o que eu não gostei foi a questão dela não ter feito IPO no Brasil, uma empresa que sempre bateu aí nos bancões e tal aqui no Brasil, poderia ter dado o exemplo e ter feito IPO no Brasil e lançado a DR lá fora. Mas como os controladores não queriam perder né, o controle, acredito que eles pensaram bem e criaram esse esquema de abrir uma empresa que XPIN, que é uma incorporadora com sede nas Ilhas Caimã, fazendo esse esquema de abrir capital nos Estados Unidos com só as classe A lá da vida, porque aqui eles teriam que fazer só com PN e provavelmente não iriam conseguir tanto assim como eles conseguiriam lá, captar tanto dinheiro. Então essa é a minha opinião. E aí acabou ficando uma governança meio duvidosa, né? Assim, esse modelo de negócio também, na minha visão, eu não curto muito particularmente, mas dizer que a empresa é ruim, ter maus fundamentos, não é, né? É sim uma empresa boa no geral. Concordo com a média da galera aqui, daria uma nota aí 3,5, mas vou puxar aí para cima pelo, pela questão aí de pelo menos ter feito a classe A com um poder de voto, apesar de praticamente não equivaler a nada, mas pelo menos tem um poder de voto. Os fundamentos até o momento, pelo menos nesses últimos 5 anos aqui, estão excelentes, não tem muito o que falar. Só essa geração de caixa está me incomodando um pouquinho, mas acredito que isso deva se resolver no longo prazo. Mas tem que ficar de olho nisso aqui. De qualquer forma, no geral, margem muito boa, margem bruta também é excelente. Em termos de IPO, não tem muito o que analisar aqui, retorno histórico também não, porque está praticamente o mesmo preço da IPO. E assim, está no nosso dia a dia aqui no Brasil, para quem acompanha investimentos, está sempre na mídia, é dona da Infomoney, que é a maior revista aí do Brasil, mais acesso. E assim, para quem quiser se arriscar, né, nesse modelo de negócio, é uma das opções aí que eu vejo nesse segmento lá nos Estados Unidos, né? Pelo menos, apesar de ser brasileiro, só tem capital aberto lá. Beleza? Então essa foi a análise da XP. E aí, galera, o que vocês acharam da XP? Dá o feedback de vocês enquanto eu bebo uma água aqui. Tentei agregar o máximo aí, de acordo com a minha experiência na área. 10 anos de bolsa aí praticamente, tendo trabalhado lá dentro. Mas vocês puderam ver que eu praticamente não falei nada que não estivesse aberto nos números dela aí, né, em termos de como ela ganha dinheiro, tá tudo aí claro, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês estão por aí, galera? Ou tá com tanto delay assim? Aí, tô começando a vir agora aí as mensagens. Caraca, que delay, hein, galera? Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí, uma opção, investe no que usa. É um bom critério. Esse questionamento, ter aberto capital no Brasil. Os assessores acabam sendo muito pulverizados, né? Quanto menos dinheiro você investe, pior o atendimento. Que você vai caindo com a galera mais inexperiente, né? Tá começando agora. Não é uma empresa ruim, concordo. O futuro foi o que eu falei, né? Virar banco e diversificar cada vez mais essa fonte de receita que hoje depende 70% aí do. Né? Não, eu já falei que não é um modelo de negócio que me agrada, né? Tanto que eu saí. Fui agente autônomo por 2 meses. Eu fiquei um tempo na corretora, né? Mas aí depois, quando eu tirei a certificação e comecei realmente a atuar, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim não. Sai fora. Você viu lá que 70% da receita depende de corretagem, então. Fazer o quê? É, não é muito interessante. Mas para quem diversifica muito, né? A ideia de você investir no exterior é você também ter dezenas de empresas. Obviamente, cabe ela lá para quem quiser, né? Não vejo problema nenhum. Mas depois eu vou analisar aqui no final JP Morgan e aí vocês pensam se não vale a pena, né? Um banco mais global e mais consolidado, que também tem essa área
corretora e asset management do que uma corretora em si, né? Que depende de 70% de corretagem. E quem investe em Itaú, hoje, né, pelo menos no momento que eu estou analisando isso aqui, está investindo por tabela na XP, né? Então, não precisa, para quem quiser, pode deixar assim, ó, estou investindo por Itaú e pronto. Você vê que Itaú tem uma grande participação nela, né? Pegar aqui no início, ó. Itaú tem, ó, cadê aqui? Ó, aí, ó, 40, um terço do poder de voto e quase metade das ações totais. É, o que você estava perguntando, ó, você falou da experiência que quer tirar de clientes de bancões não é legal e não é rentável. Mas eles não têm maior receita vinda de clientes pequenos e médios? Cara, sim, mas também eles acabam focando em alguns clientes de alta renda, né? Então, tipo, clientes assim com 500 mil, 1 milhão de patrimônio, acaba sendo também o foco para trazer para dentro da corretora e aí oferecer não só os produtos CDBs mais rentáveis, fundos mais rentáveis, como fazer esse planejamento aí de diversificação de carteira, oferecendo lá os produtos da corretora, aí pega uma partezinha e joga para um COI da vida. É isso, né? Para ganhar comissãozinha. É isso. Só que muitas vezes, quando você tira um cliente de um bancão, é um cara que, normalmente um multimilionário, ele tende a ser mais conservador com seus investimentos. Então, se ele for para a corretora, você vai ter que convencer ele, vai ser um puta trabalho. E aí, além disso, é, quando ele tirar o dinheiro do bancão, ele vai ficar meio receoso e acaba lá colocando num CDB da vida, que você não vai ganhar praticamente comissão nenhuma, ou num fundo de DI da vida, com menor taxa. Então, acaba não sendo tão vantajoso, né? Não, não me incomoda captar dinheiro lá fora, mas é que ela, pelo setor dela aqui no Brasil, ela tinha que dar o exemplo, né? Fazer IPO aqui no Brasil, novo mercado, com transparência, a XP Controle abrindo mão um pouco do controle. Só que eles fizeram isso emitindo ações praticamente sem poder de voto nenhum lá fora, né? E aí aqui no Brasil não é permitido. Ou você faz uma PN sem poder de voto nenhum, ou você faz ON com um voto, né? Então não é isso que eles queriam. Mas dava para fazer aqui. O problema é que lá fora você tende a captar muito mais dinheiro porque é um mercado muito maior do que aqui no Brasil, né? Cara, essa filosofia de agente autônomo em geral é complicada, né? Mas funciona para alguns, né? Para mim não. Cara, virar banco eu acho que é o melhor caminho que ela pode ter, né? Conseguindo diversificar essa fonte de receita. Que banco é um bom modelo de negócio no mundo inteiro, né? Convenhamos. É, B3 faz mais sentido. Ganha em cima dela. É, tem outras corretoras também, nos Estados Unidos. Asset Management da vida. Nanã. É isso aí.